Boa tarde a todos os meus colegas professores e professoras. Nos orgulha muito tê-los aqui e tenho certeza que cada vez que vocês ocupam esta casa, a tornam mais democrática, mais justa e mais verdadeira. Sejam bem-vindos. Quero cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, nossa colega deputada também. E eu quero aproveitar esse momento de hoje para falar sobre o espírito da Lei 11.738. Porque nós temos ouvido muitas informações equivocadas com relação a esta lei. E eu diria inicialmente que esta lei talvez seja a maior conquista do magistério brasileiro. Em primeiro lugar, eu gostaria que, peço que as assistentes coloquem corpo da lei, artigo 2º, parágrafo 1º. Essa lei é muito clara quando ela diz que está estabelecendo o vencimento inicial da carreira do magistério, portanto, não o único, e não somente para o piso inicial de carreira. Fala que é um plano de carreira. Então, artigo 2º, parágrafo 1º, vencimento inicial da carreira do magistério. Artigo 3º, essa mesma lei fala que é para todos os profissionais da educação básica. Artigo 4º, essa mesma lei diz que os entes federados podem prever nesse período o orçamento de 2008 até agora para pagar. 2 anos para pagar. 2 anos para pagar. Portanto, não dá para este governo dizer que não tem recurso. Este governo tem que dizer que o outro governo, que é do mesmo governo, preferiu entrar na justiça a pagar o piso. Esta que é a verdade. Se tivesse naquele momento utilizado a lei, o espírito da lei, como estou afirmando, e também no que diz, no parágrafo 1º, seguindo, no parágrafo 1º, que cabia ao ente federado justificar a necessidade, a incapacidade, inclusive enviando ao Ministério da Educação planilha fundamentada, comprovando a necessidade de complementação. O fato é, senhores deputados e deputada, que não foi feito isso. O governo anterior não fez isso. Preferiu entrar na justiça a apresentar essa planilha dizendo que não poderia pagar. Mas vamos discutir por que é que não apresentou essa planilha. Porque tem recurso para pagar. Porque tem recurso para pagar. Quero dizer que, no mesmo corpo da lei, no artigo 6º, diz que esta lei está colocada e que a União, os Estados e o Distrito Federal têm esse tempo até 31 de dezembro de 2009, não é para pagar o piso inicial, é para adequar seus planos de carreira e remuneração. Por isso eu afirmo, como professora, que nós temos a maior conquista para a nossa categoria, que é esta lei. Mas esta lei no seu conjunto, não é extrair da lei o que a gente quer, é entendê-la no seu espírito, que é uma lei que vem para dizer, este país, para ser sério, tem que investir na carreira do professor. E para investir na carreira do professor, tem que ter salário com magistério, mas até doutorado. Porque eu não me conformo como professora que a gente vê os professores fazendo mestrado e saindo da sala de aula. Por que que saem? Por que que hoje a gente vai para a França e na França você tem um doutor dando aula para criança de 4 anos de idade? Isso a gente não tem aqui. Então nós temos que entender o espírito dessa lei. Agora vamos às tabelas. Vamos olhar essas tabelas, o que significa. Pode passar. A tabela que nós temos, por favor, pessoal que está monitorando.
A tabela em vigência, nós temos um piso inicial de 609,46, que chega no final da carreira com 1.755,83. Esta é a tabela atual. A tabela com a medida provisória, pode passar, com a medida provisória que está nesta casa, ela parte de 1.187 para 1.755. Ou seja, quem é professor por amor, por paixão, por opção, que fica na carreira, que estuda, que se dedica, tem que colocar os seus certificados na lata do lixo. Porque não vai valer nada. Nessa tabela, ficar no magistério é um castigo. É um castigo. Entra com 1.187 e passa 30 anos estudando, trabalhando para receber 1.700. Qualquer outra profissão sem estudar, dá mais do que isso. Dá mais do que isso. Por último, eu quero dizer qual é a tabela. Não é dos nossos sonhos, não é a da utopia. É a tabela que a lei prevê e que o Estado tem dinheiro para pagar. Essa tabela passa de 1.187 para final de carreira 3.422,50. Agora, uma coisa que é importante, nós sempre fazermos o debate dos números. Eu não estou aqui só para dizer que nós temos que defender a educação como educadora, mas eu quero dizer que tem que defender e tem dinheiro para pagar o piso. Vejam bem, na tabela colocada hoje pelo governo, as despesas com esta tabela chegam a 145 milhões, dá 1% no orçamento. E a tabela proposta pela Lei 11.738 compromete 3% do orçamento. Portanto, nós temos ainda, pelos números apresentados pelo governo, nós podemos chegar até um limite prudencial, que não é nem o último limite, que é o limite legal. Nós podemos chegar a 46,55%. Portanto, se hoje nós estamos com 42%, nós temos uma margem ainda de 4,55%. Mesmo o governo implantando a tabela segundo a lei, ainda sobram 200 milhões por mês para o governo do Estado. Então eu quero me dirigir agora aos deputados governistas e dizer o seguinte: eu estou aqui na condição de deputada que vai defender essa tabela, não a que está na casa, mas a tabela que eu lutei a vida inteira para ver nos contra-cheques dos professores. Mas eu quero dizer o seguinte: o governador Raimundo Colombo se elegeu construindo uma imagem de diálogo. Uma imagem de um governador que dizia que as pessoas estão em primeiro lugar. Esta imagem não está consolidada. A gente consolida uma imagem nas ações que fazemos. É nisso que nós nos credenciamos. Então eu quero dizer aos deputados do governo, em nome da liderança do governo, deputado Jean, estou à disposição integralmente para discutir com o governo todas as possibilidades de ajuste no orçamento, porque eu tenho convicção que tem recurso para pagar essa tabela. Nós estamos à disposição do governo. Nós não queremos greve, nós queremos escola funcionando, mas nós queremos escolas funcionando com professores, com vontade de dar aula e com suas famílias, tendo uma vida decente. É isso que nós queremos. Portanto, governador,
volte logo, sente com a gente, vamos encontrar o caminho para ajustar as finanças e pagar o piso. Obrigada.